engenheiro civil formado pela Universidade Mackenzie, o convidado de hoje tem anos de experiência na área, inclusive tendo sido premiado. Exatamente, Carol, e desde 2021 ele é titular da CIURB, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. No SampaCast de hoje recebemos Marcos Monteiro. Minha mãe sempre muito pragmática, falava, filho, assim, não fica procurando muito, né? Se contente um pouco durante a faculdade, às vezes ajudava as pessoas, né? Alguns alunos a pegar, a estudar. Então, já era uma coisa que já fazia parte, né? Essa vontade de pegar e ajudar as pessoas, passar um pouquinho daquilo que eu tinha absorvido. Eu tenho uma empresa privada, as decisões são suas, as consequências você vai assumir das suas decisões, e basicamente você tem essa liberdade. Na área pública, não. Olá, São Paulo, olá, Brasil. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje, o repórter convidado, meu amigo Daniel Monteiro. Tudo bem, Dani? Tudo bom, Carol? É um prazer estar de volta aqui com você, é um prazer estar de volta com todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, secretário Marcos Monteiro, por estar conosco aqui hoje. Obrigado, Daniel. Não sabia que eu estava com um parente na mesa, agora eu vou ficar mais à vontade. E a responsabilidade cresceu. Anos de experiência, né? Secretário, vamos começar do início da sua vida aqui no programa, né, Dani? Contando um pouquinho em qual região você nasceu. Você nasceu aqui na cidade de São Paulo? Eu sou um representante legítimo da Zona Leste, apesar de já moro na Zona Leste há quase 60 anos, mas lá na minha infância eu nasci no centro de São Paulo, nasci na Beneficência Portuguesa. Legal. Morei na Rua do Mackenzie, na Maria Antônia, depois vim a ser mackenzista, né? Então, durante uns 2 anos da minha vida, morei na Rua Maria Antônia, e daí a gente já foi lá para a Zona Leste, primeiro Rua do Tatuapé, depois a Rua Maria Eugênia, onde minha mãe mora até hoje, mas só o bairro que não acertou muito bem, né? Eu sou palmeirense, e a gente morando lá no Tatuapé, pertinho do Corinthians, mas tenho 2 irmãos corintianos, eu e meu outro irmão somos palmeirenses, então é uma briga boa. Uma briga boa. Tem equilíbrio, né? 2 e 2, então. Tem equilíbrio. E lá, da sua época, como é que foi sua infância lá? O bairro mudou muito? O que você tem de percepção de como foi essa passagem do tempo lá na Zona Leste? Mudou muito, né? Principalmente o Tatuapé, você tinha muito pouca coisa para fazer. Na minha adolescência, a Praça Gil Romero, acho que grande parte das pessoas já ouviram falar, mas era meio uma praça do interior, né? Quem tinha carro parava ali em volta da praça, abria a porta do carro, deixava o som no último volume. Os garotos que não tinham carro ficavam girando no sentido horário, as meninas no sentido anti-horário, e assim a gente ia conhecendo as pessoas. Mas foi uma infância boa, né? Eu estudei em escola estadual, fiz os meus 8 primeiros anos, o primeiro grau, escola estadual, depois do segundo grau eu fiz a Escola Técnica Federal, hoje é o Cefet, ali na Ponte Pequena, né? Mas muito pouca coisa. Para fazer alguma coisa, eu vinha para o centro, né? Para os cinemas do centro. Eram bons cinemas ainda na época da minha juventude, e depois, um pouco mais para frente, para o Centro Novo, ali na Paulista. Mas a gente realmente tinha que sair do bairro, né? Hoje, realmente não tem mais isso. A gente tem vários shoppings, tem comércio, do que você precisar, muito restaurante. Então, hoje, a gente só sai do bairro quando quer mesmo, senão não precisa. É uma cidade, Zona Leste. O senhor falou um pouco ali da praça, né? O que o Marcos Monteiro gostava de fazer, né? Quando era mais jovem, além de frequentar ali a praça, quais eram as principais brincadeiras que o senhor gostava? Você tem essas lembranças? Ah, sim. Eu fui lá na década no ano de 70, na verdade, eu fui morar numa vila. Eram 5 casas na parte interior da vila, mais 4 casas na frente. Então, tinha tudo moleque, tudo mais ou menos com a mesma idade. Então, a gente usava aquele espaço para pegar, jogar bola, jogar vôlei. A gente ia muito no Corinthians, né? Eu fazia natação no Corinthians, fiz natação um bom tempo, com competição lá pelo Corinthians. E já era palmeirense na época? Já era palmeirense, na verdade. A história é um pouco mais longa, porque meu pai era conselheiro do Corinthians. Então, a gente tem essa ligação com o Corinthians, mas quando a gente foi morar nessa vila, a maioria dos garotos eram palmeirenses.
Então, eu e meu irmão acabamos mudando de time, indo torcer para o Palmeiras, e meus outros 2 irmãos continuaram sendo corintianos. Mas é uma disputa bastante saudável, né? O Corinthians, apesar na situação que está, meus irmãos continuam enchendo o saco. Então, não tem jeito. A gente se dá bem, graças a Deus, né? E torcendo aí para cada um para o seu time. É o que é o saudável, né? Sim. É o jeito saudável de torcer. Você pode ter rivalidade e não ter problema nenhum, não ter briga nenhuma. Exato. E desde aquela época, até já fazendo gancho para sua formação, chamava atenção engenharia, observar prédios, observar esse tipo de estrutura ou ainda não? Isso veio depois? Daniel, você sabe que essa é uma dificuldade que eu nunca tive. Não sei por quê também. Eu lembro quando eu era, talvez tinha uns 8, 9 anos, eu sabia que eu queria construir casa. Não sabia direito o que era, mas sei lá por que me chamava a atenção, porque meu pai e minha mãe não tinham nada a ver com construção, mas ficou na minha cabeça que eu queria construir. Eu falava que queria construir casa. Daí tinha um tio meu que trabalhava na área e explicou a diferença do arquiteto, que fazia mais o projeto das casas, e do engenheiro que pegava e fazia a construção, efetivamente. Apesar que não é bem assim, mas... para explicar para uma criança bastante razoável. E ali eu já, naquele dia, eu lembro que era o aniversário de uma tia minha, eu falei, não, então eu quero ser engenheiro. Então, a partir dali não tive mais dúvida, já direcionei totalmente a carreira, fazendo escola técnica. Na Escola Técnica Federal fiz edificações lá, fiz entre 79 e 82, e nunca tive dúvida, nunca me passou pela cabeça fazer nenhum outro curso, não. Olha, isso é difícil, né? É Porque difícil. a gente muda bastante durante Sem a perguntar vida. de onde veio isso, não faço a mínima ideia. Já estava lá. Mas tinha os tijolinhos na época que você construía, pontezinho, eu adorava aquele E ainda brinquedinho. E ainda tem até hoje. Não sei se é dali, mas realmente não tem muita explicação. Agora eu vou contar uma coisa da minha vida. O meu filho tem 5 anos e desde os 4 ele fala que ele vai ser construtor, que ele vai construir casas. Então eu já tô vendo que talvez Olha ele não só. mude de ideia. Não, então. Pode ser que ele não mude. Não vai, talvez E ele é leve a carreira. fascinado, ele adora betoneira, tudo que envolve obra, ele ama. Ama, ama, ama. Então você leva ele lá na secretaria, na minha sala, me deram um tratorzinho com controle remoto, ele vai adorar. Pega, sobe, pá, desce, pá. O pessoal, às vezes, tá mais estressado, vai lá na sala brincar um pouco de trator. E o senhor se formou em engenharia civil pela Universidade Mackenzie, né? Isso. No ano que eu entrei no Mackenzie em 83, peguei exército, fui fazer CPUR, então foi um ano que eu tive que trancar a matrícula, né, lá no Mackenzie. Daí, a partir de 84 até 88, eu fiz o curso de engenharia civil lá no Mackenzie, em paralelo com a minha esposa, na época namorada, que fazia arquitetura. Ah, legal. Então, eu falo que eu tenho uma segunda formação de arquiteto, que ia lá assistir as aulas dela um pouco no período noturno, então, que também ajudou bastante, né, nessa... E tem um outro olhar, né? Não tem um olhar tão pragmático, tão racional só para as construções. Tem um pouquinho mais dessa sensibilidade que os engenheiros brincam, né, com os arquitetos, mas que foi bem legal também acompanhar esse curso. E nesse período o senhor ganhou 2 prêmios, né? O senhor teve 2 premiações, foi Engenharia e Fundação pelo Instituto de Engenharia e Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. E Oscar Americano. Como foi isso? Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, isso era resultado do curso. Lá no Mackenzie, você tinha instituições que ofereciam prêmios para aqueles melhores classificados no curso. Então, no meu caso, né, eu ganhei uma premiação do Instituto de Engenharia, né, como melhor aluno, e também outra da instituição Maria Luísa e Oscar Americano. E ali tinha até um prêmio em dinheiro, né? E daí um perrengue na época, tentando montar apartamento, e eu falo que o dinheiro do meu prêmio eu pisava em cima, porque eles viraram os tapetes do apartamento. Mas ajudou bastante. E o senhor também contribuiu com a elaboração de normas de estruturação, né? Conta pra gente um pouquinho como que foi isso, né, Dani? A gente falou que... de qual escolha, né? Que eu fiz a escolha da engenharia, mas a engenharia é muito diversa, né? Então, a gente ouve falar bastante de engenheiros que vão trabalhar em banco, na área financeira, que são muito bem aceitos e acabam se dando melhor, porque estão do lado do dinheiro, né? Sempre é bom você estar do lado do dinheiro, mas eu
No terceiro ano eu fui trabalhar, foi minha primeira experiência pública, na verdade, porque eu fui ser estagiário da CET, passei um legal. tempinho ali na CET, mas depois eu já fui direto trabalhar com... Na verdade, deixa eu contar uma historinha antes. Antes da CET, minha mãe sempre foi uma pessoa... Eu perdi meu pai quando eu estava entrando no primeiro ano. No final desse ano que eu terminei o exército e ia começar a faculdade. Minha mãe sempre muito pragmática, falava, filho, assim, não fica procurando muito, né? Se contente com pouco, tal, e veja um estágio para você começar a ter essa sua formação. E daí a gente arrumou um estágio que ele pagava muito bem, porque precisava do carro, meu pai tinha deixado o carro, então usava o carro, pagava a quilometragem. Mas o dia que eu consegui esse estágio, eu fui falar para minha mãe, consegui um estágio, tal, a remuneração é boa, o que você vai fazer? Eu falei, vou contar bueiro. Eu falei, precisava começar tão de baixo assim. Mas não falou isso, mas basicamente era isso. A gente ia nas áreas, ver Boca de Lobo, se estava entupida, que era uma empresa de limpeza urbana. E elas eram responsáveis pela limpeza da Boca de Lobo, então a gente fazia o mapeamento e tal. Depois disso, eu trabalhei na CET e daí já fui para a área de estruturas, que foi a área que daí eu segui o restante da minha carreira aí até o ano final de 2020. E como foi? Porque o senhor também possui MBA pela Escola de Administração de Mauá. A administração dialoga com engenharia? Por que também seguir para essa área de administração? Totalmente, né, Daniel? Porque a carreira do engenheiro era uma carreira mais técnica, voltada para as questões técnicas, mas no momento que eu fiz o curso de administração, eu tinha acabado de montar a sociedade com esse chefe meu. E daí você acaba deixando, né, sai um pouquinho da área técnica e começa a assumir outras funções administrativas, né, cuidando de funcionários e por aí afora, né, tendo que ter uma visão um pouquinho mais ampla. E daí, por isso que eu tomei a decisão de fazer o curso lá na Mauá. Eu já era professor da Mauá, mas de fazer o curso na Mauá de extensão. É um curso de extensão para engenheiros. Então, é justamente engenheiros que fazem esse curso de várias especialidades, mas justamente para obter conhecimentos melhores e um embasamento melhor na área administrativa. Inclusive, até pegando esse gancho, Carol, como é que foi a docência? Como é que foi esse período também dando aula lá na Mauá? Cara, olha, agora eu estou com 27 anos. Há 2 anos atrás, eu ganhei aquelas plaquinhas, sabe? De 25 anos. Daí te dá uma depressão. Cheguei na idade das plaquinhas. Mas foi o meu ex-sócio, essa pessoa que eu comentei, né? Que a gente montou a empresa. Ele tinha sido aluno na Mauá. E a Mauá tem essa tradição de contratar ex-alunos para serem professores. E um professor estava se aposentando. Convidaram ele para assumir o lugar. Ele falou, não, mas é muita aula, não tenho condições de assumir sozinho e eu posso, se permitir, eu posso colocar o meu sócio junto para a gente dividir um pouco. E é ali que começou a minha carreira aí dentro da parte acadêmica, da docência, né? E foi muito tranquilo. Eu acho que sempre foi uma coisa que eu sempre gostei, né? Durante a faculdade, às vezes ajudava as pessoas, né? Alguns alunos a pegar, a estudar. Então, já era uma coisa que já fazia parte, né? Essa vontade de pegar e ajudar as pessoas, passar um pouquinho daquilo que eu tinha absorvido. Então, foi bem tranquilo. Legal. Ainda falando sobre essa questão, né, dos alunos, professores, a gente pode esperar bons profissionais vindo aí? Como que está hoje em dia, né? As universidades, as faculdades em engenharia e em administração? Olha, Carol, a gente passa por vários ciclos, né? Então, nesse período, quando eu entrei na Mauá, eu acho que as turmas eram de 300 alunos, pegando todos os períodos, todas as salas. Não tinha curso noturno, depois abriu o curso noturno. As turmas chegaram a ficar muito pequenas, com 20 alunos, né? E somando tudo, dando uns 40, 50. Daí teve uma época em que voltou, está faltando engenheiros, os engenheiros vão ser melhor remunerados, e as turmas voltaram a crescer absurdamente.
E agora veio a pandemia e as turmas voltaram a cair. Então, são ciclos que a gente tem. De novo, a gente está chegando num ciclo que está se falando que a construção está faltando mão de obra, e isso vai também para os profissionais, né? Para os engenheiros, para os técnicos. Então, acho que, de novo, daqui a pouco tempo, a gente vai ver uma volta, né, a essa valorização da profissão de engenheiro. Deixa eu só fazer mais um gancho. O que eu já vi muito da engenharia é que muitos alunos acabam deixando a faculdade mesmo, muitos acabam desistindo porque acham muito difícil. A faculdade de engenharia é realmente difícil ou para quem quer mesmo essa profissão, leva até o final? Porque eu tenho casos na família, inclusive, que demoraram, assim, muitos anos para terminar, que considerava muito difícil. Veja, Carol, é difícil. Eu não diria que é uma faculdade difícil, né, ou um curso difícil, mas ele é um curso exigente. Não é um curso que a pessoa vai levar sem estudar, sem deixar de ir nas baladas no final de semana, principalmente em período de prova, sem fazer trabalho. Então, realmente é um curso que exige. Não é um curso que você vai levar os 5 anos sem grandes problemas. Eu lembro que eu tentei, né, no meu primeiro ano de Mackenzie, ali levar o Exército junto com o curso. Eu falei, quem sabe, porque o CPUR, teoricamente, era meio período, então daria para fazer. Mas na primeira prova de cálculo que eu fiz, como eu não assistia muito aula, eu tirei 2, 1. Então, já foi aquele choque de realidade, né? E depois, logo depois, coincidiu viagens do Exército com prova, e daí eu falei, não, é melhor parar e fazer a partir do próximo ano. Então, realmente, é um curso que exige. O que a gente sentiu, sim, na pandemia, né, e isso a Mauá tem um mérito muito grande, porque eu lembro que eu estava indo dar aula numa sexta-feira, né, antes ali já estava aquela questão de surto de Covid, mas não tinha tido nenhum caso na universidade, e a hora que eu estava indo para lá, veio uma ligação, olha, nem vem, porque 2 alunos foram detectados com Covid e a gente vai fechar o campus. Mas eu estava muito próximo, fui para lá. Mas a Mauá, em uma semana, né, de fechou o campus, ela já começou com a aula online. Então, ela já falou, olha, os professores que têm condição de adaptar a sua disciplina para dar aula online, a gente já começa na próxima semana. Então, foi muito ágil esse processo. Mas o que a gente sentiu, né, nesse período que a gente deu aula online foi uma dificuldade muito grande. Você acabava dando aula para um monte de retângulo preto, que ninguém queria abrir câmera, né? Então, é uma coisa muito impessoal. E parece que aquele espírito, né, de participação da universidade, a gente, ainda hoje, eu acho que a gente não venceu. Né? A gente está formando agora esses alunos que lá, primeiro, segundo ano, tiveram a aula online, né, e tiveram esse período de pandemia. Então, a gente sente assim, que essa integração junto à escola não é tão grande. Mas eu acho que agora, passando, né, essas turmas que tiveram essa dificuldade em função da pandemia, que a gente volte a ter mais. A gente tem tido dificuldade até de ter os alunos mais presentes. Eles ainda se comportam um pouco, né, como se estivesse por ocasião da pandemia. E eu acho que agora, voltando, né, a gente formando, queira ou não, estão se formando bem, mas que a gente volta, né, a retomar aquilo que a gente tinha, uma maior participação dos alunos, tudo. O senhor teve a oportunidade de estudar na Mackenzie, estudar engenharia. O senhor fez estágios, o senhor saiu, foi para a iniciativa privada, o senhor docente, mas teve esse estágio na iniciativa pública na CETE durante um período. O quanto o universo público e o privado na engenharia diferem ou como isso impactou também para o senhor ter uma visão ampla, até depois a gente acabar chegando no seu cargo, mas foi um choque, foi uma diferença ver a coisa pública do outro ponto de vista naquela época? Cara, como estagiário, não. Deixa eu tomar um pouquinho. Não, claro. Como estagiário, eu acho que as atividades são muito similares, você não participa, não vivencia tanto a administração, a gestão das empresas. Mas agora, né, depois de ter passado por toda essa experiência na área privada e você indo para a área pública,
realmente a diferença é muito grande, né? Você tem uma legislação a cumprir, você tem algumas amarras, você tem justificativas a fazer em todos os projetos, você tem processos que devem ser seguidos de forma bastante transparente, bastante rígida. É muito diferente, né? Você tem uma empresa privada, as decisões são suas, as consequências você vai assumir das suas decisões, e basicamente você tem essa liberdade. Na área pública, não. Né? Na área pública, ainda que você tenha um cargo de secretário, a visão dos técnicos e a opinião dos técnicos, ela é muito forte, é muito importante. Afinal de contas, são essas pessoas que levam, né, toda a gestão da secretaria entre os vários governos. Então, a posição dos técnicos é muito forte. Então, é uma outra realidade, é uma outra forma da gente desenvolver as atividades. Agora, falando um pouquinho sobre a ABACEA, a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. O senhor foi presidente, né, da associação. Conta para a gente como foi esse período e como que foi essa experiência também. Então, as associações, eu sempre achei, né, que todo profissional ele não pode se ater ao seu mundo, ao seu escritório. Ele tem que pegar e desenvolver um pouquinho, fazer atividades para melhorar o seu setor. Né? Seja na parte técnica, seja na parte financeira. E, como eu já falei, né, eu fui para essa área de projeto estrutural, que é uma área muito técnica da engenharia, se a gente puder comparar com medicina, talvez algo comparado com a cardiologia, né, ou alguma coisa desse tipo, de cirurgia, porque a gente está falando de projetar as estruturas que vão dar suporte às construções, mas muito pouco valorizada. Uma das opiniões minhas é porque nós somos contratados por outros engenheiros também, né? E daí você está meio fora do negócio. Quer dizer, a gente é um mal necessário, em que a construtora tem que contratar aquele projeto, porque sem aquele projeto ela não consegue construir, mas num momento ruim, porque ela ainda não fez dinheiro com aquele produto. Então, naquele início de projeto, ela está tentando economizar ao máximo, né, ali, ou que saia o mínimo dinheiro possível. Então, sempre foi uma área que os profissionais talvez sejam sempre os melhores de sua turma, os mais bem formados, os que querem efetivamente fazer um trabalho dentro de um escritório e ler muito, e estudar muito, mas com baixa remuneração. E a ABS veio para isso, um pouco para juntar os profissionais, para discutir um pouco melhor a engenharia de estruturas como negócio, mas a ABS acabou se diferenciando, né, muito mais no setor, por ser uma entidade que efetivamente propõe, que faz muito curso, elabora muito curso, participa muito com outras associações, com outras entidades, formatando eventos, buscando inovação e buscando novas tecnologias. Então, a ABS, nesses anos de existência, ela está fazendo 30 anos nesse ano, foi muito importante para o desenvolvimento do setor da engenharia estrutural. Eu, quando tive o primeiro contato, quando estava montando a ABS, eu trabalhava numa fornecedora de aço, então o pessoal foi pedir ajuda para estruturar a associação, então a empresa doou algumas cadeiras, mas a partir dali eu visitava muito, na minha função que eu tinha na época, vários projetistas, então a gente conversava bastante, então eu participei muito dessa montagem da associação, conhecendo, conversando com as pessoas, e depois, quando eu montei o escritório, primeiro com esse meu ex-sócio, ele foi o segundo presidente da associação. Legal. E depois que eu montei o meu escritório, fui convidado para ser diretor e depois, na sequência, para ser presidente. Então, é um trabalho institucional que toma tempo, né, que não tem remuneração, mas, para mim, como formação, foi muito importante. Os primeiros relacionamentos com a imprensa, escrevendo artigos, para incentivar essa participação dos engenheiros. Então, para mim, a formação realmente foi bastante significativa, esse trabalho lá na ABS. E
também para exaltar o trabalho do engenheiro estrutural também foi importante? Como o senhor avalia? Porque o senhor falou que ele não é tão valorizado, acaba ficando numa outra etapa, às vezes ao momento da construtora. Também para dar essa valorização para o profissional dessa área, o senhor acha que foi interessante essa passagem no trabalho da ABS? Não, sem dúvida. Agora, uma coisa que nem você vai comprar um apartamento hoje em dia, você entra no stand, você não imagina que por trás daquele prédio que está sendo construído, precisou de um profissional que fez um projeto de estrutura, que é o que vai garantir a solidez daquela edificação. Uhum. Então, talvez aquelas pessoas que mais valorizem, né, esse serviço, que é quem vai morar lá, né, a proteção da tua família, e aquela estrutura não pode ter problema, porque senão vai colocar a sua família em risco. Essas pessoas não têm uma clara noção de como se estrutura todo esse setor. Por isso que eu falei que eu acho que isso é uma grande dificuldade, né? Porque talvez quem mais valorizasse esse trabalho não é quem está contratando esse trabalho, é outro engenheiro, é o dono da construtora. Mas a ABS conseguiu, sim, vários avanços, uma melhoria bastante grande, conscientizar o setor do que é um bom projeto. Legal. Então, projeto é uma coisa... É um serviço, né? Você não consegue avaliar, não é que nem você pegar lá um liquidificador que você pega, ver se é de plástico, se é de metal, né? Por mais que você não tenha usado, você consegue fazer uma avaliação inicial. Projeto, você está comprando uma promessa de que alguém vai te entregar um conjunto de plantas de forma consistente, né? Sem problemas, sem erros que podem causar, eventualmente, à frente um problema na estrutura. Secretário Dani, a gente ainda tem muito para falar, né, da sua vida e da sua carreira, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo, então não sai daí que o SampaCast volta já. Nossa entrevista com o secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro, já vai continuar. Mas antes, a gente tem um lembrete importante. É isso aí, Carol. Você que está curtindo esse episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar todos os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e inscreva-se. Não saia daí que a gente volta já. Você sabia que audiências públicas são a melhor forma de expor a sua opinião na Câmara Municipal? É um direito seu, garantido pela Constituição Federal. Mesmo sem ter um mandato, nas audiências públicas você pode opinar sobre um projeto de lei. Leis também podem ser alteradas, levando em conta a opinião popular nas audiências públicas. Curtiu? Compartilhe com seus amigos e acompanhe nossa agenda de audiências públicas. É a Câmara Municipal de São Paulo, cada vez mais conectada com você. Apesar de eu gostar muito, eu nunca acabei me envolvendo, me filiando a nenhum partido, mas sempre tive essa vontade, né, de poder devolver um pouco, né, tudo aquilo que eu consegui na área de engenharia. Interações novas, formas diferentes de fazer, buscar novas tecnologias. Então, a engenharia realmente é apaixonante. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe Marcos Monteiro. É isso mesmo. E, secretário, agora avançando um pouco no tempo e chegando em 2021, o senhor é convidado para chefiar a CIURB. Como surgiu esse convite? Como foi essa aproximação? Como foi essa sua chegada à secretaria? Daniel, na verdade, eu vou contar brevemente a história, mas que eu até hoje não acredito nela. Porque foi uma coisa totalmente fora da curva, na minha opinião, porque eu sempre gostei de política, sempre acompanhei muito política, sempre tive partido da minha preferência, sempre li muito sobre política. E a gente vê, né, que no mundo político, essas escolhas, principalmente para cargos de primeiro escalão, são assim, muito brigadas, né? Muita gente interessada, porque cada um ou cada partido ele quer fazer uma política pública de acordo com aquilo que são as suas diretrizes partidárias, né? Sim. Então, apesar de eu gostar muito, eu nunca acabei me envolvendo, me filiando a nenhum partido, mas sempre tive essa vontade, né, de
poder devolver um pouco, né, tudo aquilo que eu consegui na área de engenharia. E, apesar disso, né, foi num domingo, eu acho que era 25, 26 de dezembro, me liga uma pessoa que eu conhecia, na verdade, o pai dele, que era cliente numa empresa de informática que eu tenho com alguns sócios, perguntando: Marcos, o que você vai fazer em 2021, né? Não era uma pessoa tão íntima, mas por que isso, né? Ele falou: não, é que a secretaria, né, a CIURB, vai ficar por conta do PMDB, né, do MDB, e o MDB está procurando um bom técnico. Falei: cara, tudo bem, mas o secretário eu acho muito difícil. Ele falou: não, é difícil realmente, né, tem muita gente que a gente tá buscando, mas me pediram para indicar uma pessoa. Isso foi num domingo à noite. Na segunda, me convidaram para um almoço, que a gente pegou, conversou um pouquinho. Eu conversei com 2 pessoas, falando como que era a situação. E daí a chapa esquentou um pouquinho mais, falaram: ó, vamos levar teu nome para o vice-prefeito, para o Ricardo Nunes. E na terça eu almocei com o Ricardo Nunes, a gente ficou 4 horas conversando. Sabatina mesmo. Sim. E bem mais pesada do que essa aqui, no sentido de: olha, você escreveu esses artigos, você deu essas opiniões, o que você pensa aqui? Assim, uma coisa que realmente me surpreendeu, a profundidade. Você vê que realmente a pessoa tinha lido, que a pessoa tinha assistido por ocasião da queda do viaduto lá da Marginal, do T5. Lá na Mauá, eu era uma pessoa que eu me dispunha, né, a atender a imprensa quando surgiam questões de estrutura. Então, lá no T5, eu dei várias entrevistas sobre quais as causas que poderiam ter acontecido, por quê. E tudo isso tinha sido olhado, avaliado. E, no final do almoço, né, o hoje prefeito, ele virou para mim e falou: vou levar seu nome para o Bruno Covas. E daí eu estava voltando para casa pela 9 de julho, para ir lá para a Zona Leste. Vem aqui para a prefeitura que eu quero te apresentar uma pessoa. Fui para lá, mas daí chamaram a gente no andar que estava. Não, vai lá no 5º andar. Eu nem imaginava que era o 5º andar, que era o gabinete do prefeito. E entramos na sala, estava o Bruno Covas com o Rubens Rizek, que foi o secretário de governo, né, no primeiro período. E ficamos ali, conversando durante meia hora, e depois dessa meia hora o Bruno pegou um plano de metas e virou para mim: ó, seu plano de metas, seja bem-vindo, vou te anunciar agora. Uau. E na hora pegou, tirou um selfie lá no Instagram, e a hora que eu estava no carro, o pessoal já começou a me ligar: mas que história é essa? Você nunca... E foi realmente totalmente surpreendente. Minha esposa só não soube pelos outros porque eu liguei para ela. Né? Deu tempo de ligar ainda, né? Deu tempo de ligar para ela, mas foi uma coisa totalmente surpreendente. Mas eu digo que talvez essa minha vontade de pegar aquelas coisas que o universo conspira a favor, e eu pude, né, estar exercendo uma coisa que eu tinha realmente um sonho de poder trabalhar na gestão pública. Legal. E, secretário, conta pra gente, né, então, o que a CIURB faz? Então, a CIURB é a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, e ela tem algumas atribuições dentro da cidade. Uma delas é cuidar da drenagem. Né? Então, quando a gente fala na questão de água, esgoto, né? Então, a gente basicamente de serviços ligados à água, a gente tem a água, o esgoto, a drenagem, que são as águas pluviais, e a questão dos resíduos sólidos, que são o lixo. Então, água e esgoto são atribuição do Estado. Esses serviços são prestados aqui no município pela Sabesp. A drenagem, que é a coleta de água pluvial, e você direcionar essa água para os grandes rios, né, para que essa água vá e chegue no mar, essa é a função da CIURB. Então, elaborar projetos para que a gente conduza essas águas, de preferência sem alagamento, né, ou
aonde foi criado o alagamento, que a gente consiga resolver essa situação. E o resíduo sólido, então, é atribuição municipal. Sim. E o resíduo sólido também é atribuição municipal. Hoje ele está dentro da SP Regula, né, os contratos de coleta de lixo urbano, e você tem a limpeza de rua, que fica dentro da CELIMP, que fica pendurada na Secretaria de Subprefeituras. Então, essa é uma das atribuições da CIURB. Outra atribuição da CIURB é participar dos projetos de mobilidade urbana, ou da zeladoria, ou da manutenção das obras de mobilidade urbana, e daí a gente está falando das obras de arte, ponte, viaduto, passarela, túnel. Então, a manutenção dessas estruturas está hoje a cargo da CIURB, mais especificamente da SP Obras, que é uma empresa que fica dentro da estrutura da CIURB. Daí eu falei dos projetos de mobilidade, então, de alguns corredores, terminais, os BRTs estão a cargo da Secretaria, e projetos também de reforma e de intervenção em próprios municipais. O que é isso? Escolas que têm necessidade de reforma, ou projetos de outra secretaria, só a saúde que não. A saúde montou uma estrutura própria para construir e fazer a manutenção dos seus equipamentos de saúde, mas, basicamente, as construções, né, de outras secretarias, grande parte delas é feita pela CIURB. Então, é um rol bastante grande de atuação, mas que a gente tem conseguido dar andamento, né, e retomar vários projetos e dar andamento em projetos importantes para a cidade. Até aproveitando, então, o senhor poderia citar alguns desses projetos, quais o senhor destacaria, por exemplo? Afinal de contas, São Paulo é uma megalópole, né? Então tem muita coisa acontecendo, até pela estrutura e pelo tamanho da cidade. Sem dúvida, Daniel. Então, vamos começar pela área de drenagem, né? Então, drenagem, como eu falei, nossa atribuição é conduzir essas águas de chuva, mas aquelas tubulações que ficam nas ruas, né, e que passam ali, que recolhem as águas que correm pelas ruas ou que vêm pelos telhados, é o que a gente chama de microdrenagem, que estão ali dentro dos bairros. Então, essas microdrenagens, elas são, em geral, construídas e mantidas por cada uma das subprefeituras. A gente cuida mais da macrodrenagem, que são as galerias com mais de 1,20 m, ou de diâmetro, ou de seção, e daí para cima, né? Grandes galerias, os córregos e os reservatórios ou piscinões, né? Só para diferenciar, os reservatórios eu chamo aquelas estruturas que têm tampa, como tem em frente ao Pacaembu. Então, ali você tem um grande reservatório ali embaixo, com uma tampa em cima, ou piscinões, que são estruturas também para armazenar água, só que sem tampa. Então, essas estruturas são importantes para a gente segurar a água em regiões mais altas, não deixando que elas vão muito rapidamente para regiões mais baixas e alaguem. Daí, o alagamento, você tem alguns motivos, né? A gente foi transformando a cidade, talvez não com um cuidado que seria o desejável. Então, primeiro, à medida que a gente foi asfaltando a cidade, concretando a cidade, essa água que caía nas regiões mais altas, infiltravam no terreno, passou a não acontecer mais isso. Elas começaram ou a correr por cima ou a chegar muito rapidamente nas regiões mais baixas através de galeria, causando alagamentos. O que vem acontecendo também nos últimos anos é você ter chuvas mais fortes, concentradas no menor período de tempo, né? E isso também agravando a questão dos alagamentos. Então, é um passivo que a cidade foi criando ao longo dos anos e que agora a gente tem que dar respostas. Sim. Outro problema que a gente tem é você ocupar aquelas margens de córrego, margens de rios, que antes, né, a água chegava e o rio podia extravasar e você tinha uma calha maior, uma região maior para essa água se espalhar. A cidade foi tomando, ou a população foi tomando essas margens de córrego, né? Então, a gente tem várias situações em vários bairros da cidade que não é que eles passaram só a encher. Não, eles já sempre encheram. Só que agora
A hora que enche, invade as casas, porque as casas foram construídas em locais que já enchiam naturalmente. Então, a secretaria tem essa função de pegar e de estudar projetos para minimizar esses alagamentos, para armazenar essa água, para que não chegue tão rapidamente nas regiões mais baixas. Então, isso de drenagem. Com relação, então, só citando, no nosso plano de metas, a gente previu a viabilização de 15 reservatórios, 3 a gente já entregou, a gente tem mais uns 9 em execução e estamos licitando outros 4 para a gente dar início a obras e, com isso, a gente cumpre o plano de metas dessa gestão, além de inúmeras obras de galeria de grande porte que a gente está executando. Com relação a pontes e viadutos, a cidade... hoje a gente estava fazendo uma reunião e um projetista falou, olha, eu tenho quase certeza que São Paulo é a única cidade no país que tem um programa estruturado de vistoria e de manutenção de pontes, viadutos, passarelas, que sempre foi uma demanda muito forte da engenharia. Em que sentido? Olha, a gente constrói estruturas, a gente não faz manutenção adequada dessas estruturas. Com isso, essas estruturas vão se degradando ao longo do tempo e vai colocando as pessoas em risco, a população em risco. Uma amostra disso foi, como eu comentei, esse viaduto ali na Marginal Pinheiros, que a gente teve uma queda, na verdade, né, de um trecho do viaduto. E, a partir dali, começou a se estruturar em São Paulo esse programa, né, de vistorias e manutenção de pontes e viadutos. E a gente teve a oportunidade, e é lógico, você não faz um programa desse tipo se você não tem dinheiro e se você não tem vontade política. A cidade pode ter dinheiro, mas você vai aplicar esse recurso de acordo com a prioridade que se dá, né, porque cada gestor dá. E nós tivemos, né, nessa gestão essa oportunidade. Estão sendo empregados 1,7 bilhão de reais só no programa para vistoria e manutenção de pontes e viadutos, trazendo, a verdade, em alguns momentos, algum transtorno para a população, porque às vezes, são operações complexas, você é obrigado a fechar alguma faixa, ou às vezes fechar por baixo do viaduto, mas a gente está recuperando um passivo de obras que não eram feitas, nunca, na verdade, tinham sido feitas, era só a questão emergencial, ou a questão a hora que não dava mais para adiar, ou acontecia algum acidente, e agora não. A gente está pegando e revisando todas essas pontes e viadutos e fazendo obras importantes. E, com isso, a gente vai conseguir, no futuro, reduzir muito os custos de manutenção, porque a gente já fez a recuperação que precisava ser feito e colocando essas estruturas de segurança, preservando esse patrimônio da cidade. Obras de mobilidade são várias que estão sendo feitas, de recuperação de corredores de ônibus, por exemplo, mais 2 grandes, o BRT Aricanduva e o Radial Leste. O Radial Leste a gente já fechou a licitação, já tem os vencedores, vamos iniciar as obras agora em agosto. E o BRT Aricanduva, que ele está, o tribunal, a gente publicou a licitação, é um financiamento internacional do Banco Mundial. O Tribunal de Contas fez alguns questionamentos para a Secretaria, para a SP Obras. Nós estamos respondendo a esses questionamentos para poder retomar essa licitação. Então, são várias obras também. E eu acho que dos próprios que eu comentei, o programa junto com a Secretaria de Educação. Mais de 1.200 escolas sendo reformadas com intervenção, cobertura de quadras, todos os céus estão sendo reformados também, além de 45 novas creches na cidade, além de outras escolas que também a SP Obras está começando a entregar agora. Então, um grande problema para a gente conservar, né, as escolas mais antigas, mas também entregando equipamentos novos. E, secretário, assumir um cargo público fez o senhor mudar, né, Dani? A visão sobre a cidade de São Paulo, você tem uma nova visão sobre a cidade hoje em dia? Olha, Carol, você se aproxima muito, né? Você começa a conhecer a cidade com mais detalhes. E talvez o mais legal é a região do centro. É o programa que está sendo feito ali na região do centro.
em que a gente participa ali na construção do novo calçadão, que não é só um calçadão, na verdade, nós estamos tirando as pedras portuguesas ali de baixo, estamos refazendo a rede de drenagem, estamos organizando todas as valas técnicas para ir, para vocês terem ideia, lá na região do centro, só de empresa telecom são cerca de 50 empresas que atuam ali. Nossa. Imagina a logística para você reunir essas empresas para organizar. Então, é toda uma reestruturação do subsolo, para daí você ter o piso e então a gente poder fazer toda uma comunicação visual através de totens, iluminação cênica. Então, realmente mudando a cara do centro de São Paulo, isso alinhado com ações de outras secretarias para a gente mudar o centro. Então, você poder participar, né, da gestão pública e ter esse cuidado com a cidade, e é lógico que as pessoas têm esse anseio de que as coisas vão mais rápido, né, mas eu entendo que a gente consegue caminhar à medida que a gente consegue fazer essas implantações dentro dos momentos adequados, porque às vezes não adianta você querer atropelar e vai chegar ali na frente a obra vai parar por algum motivo. Então, realmente, a gente está tomando muito cuidado. Esse trabalho da Prefeitura integrado de recuperar o centro é um dos exemplos do que a gente pode fazer na gestão pública, né, e melhorar esse olhar que a gente tem com a cidade. E falando até dessa mudança de percepção, tem alguma grande obra que é a sua preferida da cidade de São Paulo? Tem alguma que marca? Não obra atual, no caso. Assim, mas você diz obra existente. Isso, existente. Você pensa em obra pública, né, e mais da área de estrutura, eu acho que a Ponte Estaiada realmente é uma estrutura emblemática, né, que a gente vai passar por uma recuperação agora. Né? Então, a gente vai contratar essa recuperação daqui a pouco. Ali tem aqueles cabos que a gente chama de estais, por isso, estaiada, que ao longo do tempo ele vai perdendo força e agora a gente vai passar por um processo de recuperação desses estais. Como obra emblemática, a gente tem o MASP, apesar de não ser um prédio público, né? Mas também é uma obra bastante importante. Eu acho que São Paulo assim, tem grandes exemplos de arquitetura. E se você pegar o centro de São Paulo, os edifícios mais antigos, é muito legal, né? Você andar pelo centro de São Paulo, muita gente talvez pense, não, é muito arriscado. Convido as pessoas a virem ali, principalmente no Triângulo Histórico, que fica ali entre a Boa Vista, a Líbero Badaró, o Largo São Bento, a Praça da Sé. Acho que quem vem se surpreende. A segurança que a gente já tem, né, a limpeza que a gente já tem. Temos ainda uma população de rua que fica ali na região, que a cidade está tentando acolher de uma forma melhor, mas o centro já está muito mudado e a gente já tem o prazer de ver várias excursões, inclusive com estrangeiros, famílias passeando pelo centro. Então, isso é resultado do cuidado que você tem com a cidade. Legal. Só vou fazer um adendo aqui, secretário. O senhor falou sobre a Ponte Estaiada. Meu filho vai ser engenheiro ou arquiteto, porque ele é apaixonado pela ponte também. Eu tô aqui só no programa achando que ele vai seguir por esse caminho igual o senhor, viu? Não vai desistir, não. Porque ele adora, aquela ponte adora. Olha, engenharia é apaixonante. Eu não sei se ele vai ser rico, Carol. Mas é realmente apaixonante, né? Todo dia você tem desafios novos, assim, interações novas, formas diferentes de fazer, buscar novas tecnologias. Então, a engenharia realmente é apaixonante. Agora, dependendo da área que você escolhe, né, nem sempre o resultado financeiro é tão bom. Mas ele não vai ser uma pessoa entediada, com certeza. Isso é ótimo. Bom, infelizmente, a gente está chegando quase no fim do programa, né, Dani? Chegou o nosso momento do ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Está preparado, secretário? Vamos lá. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Eu vou te dar 2 momentos. Então, hoje, eu gosto muito de ir na Avenida Paulista. A Avenida Paulista é muito viva. Você tem vários museus, você tem vários restaurantes, tem várias atividades de lazer para fazer. Então, eu gosto muito, né? No sábado mesmo, estive lá na Avenida Paulista, numa exposição lá no Itaú Cultural.
Então, é bem legal, né? Você tá... Ah, não, na verdade, isso foi o sábado passado. Ontem eu fui na Casa Cor, lá no Conjunto Nacional. E também cheio, lotado, muita gente. Então, você tem várias atividades diferentes. Então, é um local que você indo lá, você sempre vai encontrar alguma atividade diferente. E eu tenho certeza que daqui a pouco tempo a gente vai ter o centro de São Paulo com esse mesmo vigor. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Eu acho que acolhimento. Acho que São Paulo tem essa característica de receber pessoas de fora do país, de outros estados, e acolher essas pessoas. Né? Eu acho que o paulista é um povo, apesar de apressado, né? De muito atarefado, mas é acolhedor. E a gente vê o quanto é diferente quando a gente vai para fora e não sente esse acolhimento. Eu acho que em São Paulo a gente tem. E estamos cada vez mais tentando melhorar toda essa rede. Lógico que tem gente que vem para a cidade já mais estruturada, tem pessoas que vêm efetivamente procurar emprego, às vezes não encontram e acabam ficando. E a gente teve a pandemia agravando a situação, acabam ficando em situação de rua, mas a gente está cada vez mais melhorando essa situação de acolhimento. E se a política fosse uma palavra, qual seria? Olha, não sei se propriamente uma palavra, mas eu sempre penso assim, o importante são as pessoas. Acho que as ações políticas, a primeira coisa que elas têm que pensar é ter o foco nas pessoas. Toda ação que a gente for planejar é o que é melhor para as pessoas, o que é mais eficiente, o que eu vou conseguir dar de resposta mais rápida para as pessoas. Então, a pessoa tem que ser o foco da política, independente de outras definições mais acadêmicas. E se o senhor pudesse voltar no tempo, qual conselho daria para o Marcos Monteiro? Olha, eu acho que falaria para ele, confia. A gente, quando é mais novo, né, a gente é inseguro quanto às ações que a gente vai tomar. A vida coloca para a gente um monte de encruzilhadas, dificuldades, e você, às vezes, tem insegurança de tomar algumas decisões, não dorme algumas noites. E, graças a Deus, nesse sentido, né, eu fui abençoado com uma boa família, tanto a família, né, mais próxima, esposa, filhos, quanto ali as famílias do lado materno, do lado paterno. Mas, apesar disso, você fica muito inseguro. Né? E então chegar para ele e falar, cara, vai em frente, confia, não fica pensando e vai para a ação mesmo que vai dar tudo certo. E qual que é o conselho para o jovem paulistano de hoje? Então, a gente está num momento meio complicado, né? Muita rede social, tudo muito ágil, as decisões têm que ser tomadas. Às vezes você vê a pessoa mal se formando, já querendo ser diretor de empresa. Então, cada coisa tem seu tempo, né? Eu acho que o jovem hoje ele tem que entender que as coisas não se resolvem numa fração de segundo, né? Existe toda uma preparação que você tem que ter. E não tem muito milagre, né? Se você quer fazer um trabalho consistente, você tem que pegar, você tem que estudar bastante. Eu vou dar um exemplo. No meu tempo de CT, eu tive o gerente, o Daniel. O Daniel, se ele estiver ouvindo, um abraço, Daniel, que você me deu assim, 2 conselhos que eu levei para a vida. Num projeto que a gente trabalhou junto, estagiário, você quer mostrar serviço para o chefe. E num dos momentos, assim, eu estava lá fazendo as coisas e cada problema que eu encontrava eu levava para ele. Daniel, isso aqui. Daí ele todo educado. Marcos, veja o seguinte. Quando eu era estagiário, assim, só para não falar aqui, né? Quando eu era estagiário, meu chefe, eu ia toda hora perguntar alguma coisa para o meu chefe. E o meu chefe virou para mim assim e falou, Daniel, a nota de 1 a 100. Quando chegar no 100, você vem me perguntar. Daí já deu um belo toque. Foi mais ou menos assim, não fica me enchendo o saco toda hora. Sim. Mas foi muito mais que isso. Porque aquela história de você pegar, estudar, entender o problema, né, antes, né, de pegar e abrir a discussão, isso foi muito importante na vida e é muito importante para o jovem.
Não vamos ser imediatistas, querer as respostas. Vamos estudar os problemas, vamos nos aprofundar. Muitas dessas respostas acabam vindo naturalmente e você se enriquece, né, nesse sentido. E outra coisa que foi muito importante, que fica também de sugestão para os jovens, que ele me falou, faz devagar que eu tenho pressa. Então, isso também foi outra coisa que eu levei para a vida, né? Às vezes, na correria, a gente quer fazer muito rápido e coloca os pés pelas mãos. Então, pegar, fazer devagar, de forma consistente, que daí não tem jeito, daí o resultado chega. Bom, infelizmente, o SampaCast chegou ao fim, o SampaCast de hoje. Dani, obrigado pela sua companhia aqui no programa. Obrigado, Carol, pelo convite de novo. Muito obrigado, secretário, também por conversar conosco. Obrigado, Daniel. Obrigado, Carol. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, secretário. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara, pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. É isso mesmo, até mais. Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade.